Eu parei com tudo. Todos os canais de motivação, os perfis de alta performance, os podcasts sobre sucesso, tudo. Foi como sair de um impasse. Eu não sabia o quanto eu estava me sufocando com a quantidade de conteúdo excessivo que eu estava colocando em minha mente. E quanto mais eu tentava preencher esse vazio interior que eu sentia dentro de mim, mais o vazio aumentava. E o mais estranho disso tudo é que quando eu parei de buscar essa quantidade exorbitante de conteúdos de motivação e de desenvolvimento pessoal, que foi quando eu alcancei finalmente a minha melhor versão. Foi quando eu finalmente comecei a me sentir inteiro de verdade. E a verdade é que ninguém te fala sobre isso. Que o autodesenvolvimento ele também pode virar uma armadilha. E o pior é que isso pode te fazer acreditar que você está quebrado o tempo todo. Talvez você tenha começado como começou com muitos, com uma simples vontade de querer melhorar. Você queria mais foco, menos ansiedade, mais clareza e mais controle sobre a sua própria vida. E então você começou a buscar. Começou a ler livros, a seguir perfis, a anotar frases e a assistir vídeos. E no começo isso realmente pareceu um avanço. Você se sentiu mais produtivo, mais organizado e com a sensação constante de que você estava indo no caminho certo. Mas com o tempo, essa busca parece que deixou de ser leve. A rotina virou obrigação, o crescimento virou cobrança e aquela voz interna dentro de você que dizia "eu quero evoluir", ela começou a mudar de tom. E começou a mudar de tom para "eu ainda não sou o suficiente". E sem perceber, você passa a se medir o tempo inteiro pela disciplina, constância e pelo desempenho. Sendo que nem sempre nós conseguimos dar o nosso melhor em cada um dos dias. E você fica se torturando na sua mente por não ter conseguido extrair 100% de você naquele dia. Por mais que os 100% daquele dia não fosse os mesmos 100% de um outro dia seu. Pois aquele era um dia ruim, mas mesmo assim você se cobra e você se tortura. Mas é aqui que começa o paradoxo. Quanto mais você tenta evoluir, mais você se sente atrasado. E você não está se desenvolvendo, você está se cobrando com outra roupagem. E talvez, sem perceber, aquilo que era para ser libertador virou somente mais uma forma de se punir por você não ser perfeito o tempo todo. Então chega uma hora em que você percebe algo estranho. Você está se esforçando. Sim, está tentando. Fazendo tudo o que mandam. Rotina, foco, hábitos, metas. Mas por dentro você está cada vez mais cansado. E é um cansaço diferente. Ele não é um cansaço físico. É um cansaço da alma. Como se você estivesse tentando alcançar algo que nunca chega. E ao mesmo tempo você se compara com versões idealizadas que você vê online nas redes sociais. Você se julga por não estar no ritmo que disseram que é o certo. Você sente culpa por descansar, por parar e por não ser produtivo 24 horas por dia. E sem perceber, você acaba vivendo em uma guerra extremamente tóxica com você mesmo. Sendo que cada um tem o seu próprio tempo para conquistar os seus próprios objetivos. Quando o crescimento vira uma obsessão, a mente ela nunca mais encontra descanso. Você acorda se sentindo atrasado. Dorme se sentindo incompleto. E no meio disso tudo, você se esquece do mais importante, que você é um ser humano e não um projeto em constante reforma. E é nesse ponto que o autodesenvolvimento e o desenvolvimento pessoal, que era para ser uma ponte, acaba virando uma prisão. Uma prisão mental que pode levar até mesmo a uma autodestruição. Você não precisa de mais conteúdo, mais frases de efeito ou técnicas milagrosas. Você precisa de silêncio, de espaço, de uma pausa entre um estímulo e o outro. Isso é necessário para lembrar quem você é, quando não está tentando provar nada. No começo parece que você está desistindo. Você fecha o livro pela metade, sai daquele e-mail que está lhe prometendo 7 passos simples para ser mais produtivo e desinstala mais um aplicativo de organização. Mas na verdade você está começando a se escutar. Silenciar o mundo de fora é o primeiro passo para você começar a escutar o mundo de dentro. Você volta a perceber o tempo real, aquele que não é cronometrado, aquele que não está em listas de tarefas e aquele que não te cobra performance. Começa a notar pequenas coisas que a pressa do melhorar sempre tinha deixado invisíveis. O prazer de andar sem pressa, de comer
sem ouvir um podcast, de simplesmente existir sem ter que extrair valor de tudo. E aí você entende que não era disciplina a mais que você precisava, era reconexão, não era esforço a mais que você precisava, era permissão. Permissão para ser quem você é agora, com imperfeições, com pausas, com humanidade. Você não se cura com mais pressão, você se cura com mais presença. Você não precisa correr mais rápido, nem se consertar o tempo todo. Você não precisa se torturar mentalmente para ser a sua melhor versão todos os dias. Às vezes o que você precisa é simplesmente voltar a ser você. Sem performance, sem roteiro, sem máscaras. Desenvolvimento pessoal não é um destino, é um processo e ele não precisa te deixar doente no meio do caminho. Você não está atrasado, você só está voltando para casa. E se essa mensagem chegou até você, é porque no fundo você já estava cansado dessa cobrança disfarçada de evolução. Talvez o que você está buscando lá fora já esteja aí dentro, só esperando um pouco de silêncio para poder emergir. Agora eu quero que vocês me contem aqui nos comentários em qual área da sua vida você está tentando melhorar tanto e você acabou esquecendo de viver. Se esse vídeo te trouxe um pouco de paz ou ele foi útil para você, mande também para alguém que precisa escutar isso. A evolução e a melhoria, elas devem ser constantes, mas você não pode deixar que isso sabote a sua mente. Você não pode deixar de viver a sua vida. E se esse vídeo te trouxe um pouco de paz, mande também para aquela pessoa que está se cobrando o tempo inteiro. Não se esqueça também de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Aqui a gente caminha com consciência, com o ritmo da vida real. Eu sou Aroni Júnior e mantenha sempre a melhoria constante, de forma saudável.